Iremos então falar sobre o enfermeiro no extra-hospitalar. Neste contexto do enfermeiro no extra-hospitalar existem dois grandes sentimentos inerentes a quem trabalha neste meio, a razão e a emoção. O equilíbrio entre a emoção e a razão não é fácil de atingir. Saber gerir sentimentos torna-se tarefa difícil e muitas das nossas decisões acabam mesmo por ser influenciadas pelas nossas emoções. Há quem defenda que para conseguirmos decidir com inteligência há que encontrar o equilíbrio entre a emoção e a razão, que muitas vezes, no meio do stress de um teatro de operações, na rua, as decisões têm que emergir rapidamente, controlando sempre as nossas emoções. Para abordar esta temática, teremos então o enfermeiro Pedro Vasconcelos. O enfermeiro Pedro é enfermeiro no Instituto Nacional de Emergência Médica, é enfermeiro especialista e mestre em doente crítico, docente na Universidade Atlântica na área da emergência, já fez várias comunicações em congressos e publicação de artigos científicos na mesma área. Dou-lhe a palavra ao colega. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Ordem, na pessoa da Sereníssima Bastonária, pela organização de mais este evento científico e também felicitar o enfermeiro Sérgio Branco pelo evento e por ter trazido este evento para o Algarve. Agradecer também, na pessoa do Marco Batista, o convite para estar aqui convosco hoje. Felicitar os companheiros, colegas e amigos da mesa, não há mesa, mas há o mais importante, as pessoas. E, sobretudo, agradecer-vos a vocês por estarem aqui presentes neste momento pós-prandial para mais esta discussão. Aquilo que eu trago aqui é, sobretudo, de facto, mais do que uma discussão, uma partilha. Aquilo que me foi pedido foi para vir falar da razão e da emoção de trabalhar em emergências. Para mim foi um desafio. Eu estou, de facto, habituado a vir a congressos, mas para trazer números e para trazer evidência e para discutir evidência. E, de facto, nada mais empírico do que razão e emoção de trabalhar em contexto de emergência. Faz por isso, talvez, algum sentido partilhar convosco aquilo que foi o meu percurso profissional até agora, de forma muito sucinta, claro, e até para perceber depois alguns dos pontos de vista que tenho para partilhar convosco. Eu comecei a trabalhar há 20 anos, em 98, no serviço de internamento, na cardiologia do Egas Muniz, e rapidamente, nessa altura era muito fácil encontrar-se um duplo emprego, comecei a trabalhar também mais ou menos na mesma área, no serviço de cirurgia cardiotorácica. Passado um ano, fui trabalhar então para o Serviço de Urgência de São Francisco Xavier e em 2004 comecei de facto a desenvolver funções na área da emergência pré-hospitalar aqui em contexto de viatura médica, na altura ainda azul e branco. 2007 foi um ano marcante, foi um ano em que tive a oportunidade, em contexto de INEM, de desembarcar numa aventura, numa missão ao exterior, em Timor-Leste, e também de embarcar numa outra aventura, que foi o trabalhar em contexto central de emergência, no CODU. Portanto, o CODU Lisboa, dia 16 de outubro de 2007, foi o primeiro CODU a nível nacional a ter enfermeiros a exercer funções nessa central. Em 2008 começo a iniciar funções no helicóptero de emergência do INEM e enquanto formador INEM na área do suporte avançado de vida, curso de VMER, etc. 2010 marca o meu regresso a São Francisco, ao serviço de urgência, um serviço que conhecia bem, e marca também uma aventura formativa, uma experiência no centro de trauma em Israel. Em 2012, no âmbito de mestrado, tive a oportunidade de estagiar no centro de trauma em Chicago. E em 2017 saio finalmente do serviço de urgência, tenho uma curta passagem por cuidados intensivos e a meio do ano embarco nesta nova experiência e aventura de, como um full-time job, ser enfermeiro de emergência extra-hospitalar. Faz algum sentido, até porque é algo que muitas vezes me é perguntado, sobretudo para enfermeiros recém-formados, para enfermeiros mais novos na profissão, por alunos de enfermagem, como é que nós vamos para o INEM, como é que nós podemos fazer emergência extra-hospitalar? Essencialmente, a intervenção do enfermeiro na rua, rege sobretudo em três grandes níveis, em três grandes áreas.
Nas viaturas médicas de emergência e reanimação, as conhecidas VMERs, adjudicadas aos hospitais, com equipas dos hospitais, portanto não estamos a falar aqui de enfermeiros INEM, estamos a falar sim de enfermeiro do hospital, trabalhando em norma no serviço de urgência, cuidados intensivos e que desenvolve também parte das suas funções no contexto de viatura médica. As ambulâncias CIV, adjudicadas sobretudo, em sua grande maioria, não todas, em centros de saúde, serviços de urgência básicos. Não é o caso da ambulância onde eu desenvolvo as minhas funções, a CIV Lisboa, e dela fazem parte uma equipa mista, equipa de enfermeiros que são do INEM, que pertencem aos quadros do INEM e que fazem o seu full-time job em contexto de emergência extra-hospitalar, e enfermeiros do serviço de urgência básico, que, tal como os enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica polivalentes, exercem também depois parte da sua função em contexto de ambulância CIV. E, finalmente, o helicóptero de emergência. O helicóptero de emergência é aqui composto por uma equipa que devém tanto da VMER como das ambulâncias CIV e que, passado alguns anos, são escolhidos ou selecionados para desenvolverem funções enquanto enfermeiro de helitransporte de emergência médica. Trazendo então agora aqui o tema que me pediram para vir discutir convosco, razão e emoção. Na verdade, razões, tenho às vezes alguma dificuldade em encontrá-las. Trabalhamos sem grandes rotinas, muitas vezes sem rede, não temos hora de almoço, não conseguimos muitas vezes parar para almoçar, às vezes sabe Deus quando conseguimos ir à casa de banho, às vezes em casa dos nossos doentes. Trabalhamos num contexto de risco ocupacional brutal, seja ele biológico, químico, até social, para quem está habituado a trabalhar em contexto de serviço de urgência e por vezes tem problemas que têm que ser geridos em contexto de serviço de urgência. E imaginem-se o que é transporem-se da proteção das 4 paredes do hospital para a casa dessas mesmas pessoas que vos agridem verbal ou fisicamente em contexto hospitalar. E sem ter qualquer tipo de proteção ou de apoio, aliás, inclusive foi uma discussão tida em tempos, sem grande proteção, e nunca foi tido em conta o subsídio de risco para quem desenvolve a sua prática de cuidados na área de emergência pré-hospitalar, até porque isto foi medido há uns anos atrás por uma estrutura sindical, que o risco era transversal à profissão e por isso seria o mesmo risco o enfermeiro a trabalhar num esfaqueado na Cova da Moura, um dos bairros simpáticos de Lisboa onde nós trabalhamos, ou estar na administração de fazer de gotas oftálmicas no internamento de oftalmologia de um hospital. Portanto, e de facto isto para nós, enquanto enfermeiros de emergência extra-hospitalar, é muito difícil de digerir. Para além do mais, acabamos por ser uma área de intervenção, de prestação de cuidados, muitas vezes esquecida não só por entidades sindicais, mas também fomos durante muitos anos esquecidos pela entidade reguladora e até pelas escolas. Muitas são as escolas que nem uma visita de estudo, quanto mais o ensino clínico, desenvolvem na área de emergência extra-hospitalar. Mesmo em contexto de pós-graduações e mestrados, às vezes parece que é complicado os alunos conseguirem pedir ou convencer docentes a desenvolverem a sua área de ensino clínico em contexto extra-hospitalar. E, de facto, esta é uma mentalidade que temos que, de facto, que mudar no futuro. E, de facto, razões para, ao fim de 20 anos, que enquanto enfermeiro do hospital, sair e vir trabalhar para a rua, não há muitas. Há, sobretudo, razões de ordem emocional. Essas, sem dúvida, que existem. E uma delas tem a ver com a vista do escritório. Isso eu posso-vos garantir que a vista do meu escritório é garantidamente melhor do que qualquer uma das vossas. E, de facto, quem trabalha na emergência pode-se gostar de trabalhar em contextos muito variados. Na rua, faça chuva, faça sol. Temos uma mais-valia brutal, que é, durante um turno de 8 horas, lidamos com pessoas muito diferentes, em serviços de urgência diferentes. Portanto, não estamos destinados a trabalhar sempre só e com os mesmos colegas. E, de facto, seja em que contexto for, seja em contexto de ambulância CIV, VMER, o helicóptero, isto, de facto, é uma mais-valia para quem gosta de trabalhar na rua, de forma mais desafogada e, sem dúvida alguma, com menos rotinas. Também há rotinas no extra-hospitalar, mas menos. Outra característica que o pré-hospitalar acaba por apaixonar quem dele faz parte tem a ver com o desenvolvimento de técnicas e competências. Trabalhar numa célula sanitária de uma ambulância, numa célula sanitária de um helicóptero de emergência, não é o mesmo do que trabalhar no conforto de uma unidade de cuidados intensivos ou de uma sala de emergência.
O espaço é diferente, a luz é diferente. E mesmo saindo, agora imaginem sair do contexto de uma célula sanitária de ambulância e pensar em trabalhar tudo aquilo que vocês fazem em contexto de sala de emergência, fazermos nas escadas de um prédio de veludo, às escuras, com chuva, com baratas a subirem-nos pelas calças. Portanto, tudo isto torna, de facto, o desenvolvimento de técnicas bastante complicadas. E não falo apenas aqui das questões meramente técnicas, como a colocação de acessos fenosos ou a garantir uma via aérea avançada. É evidente que esta é uma área que é fundamental na emergência extra-hospitalar, até por um motivo, é que se não formos nós a fazê-lo, não temos nenhum colega a quem pedir apoio para lá fazer a segunda ou terceira tentativa. Ou conseguimos ou não conseguimos. E muitas vezes isto é a linha que separa o outcome do sucesso para o doente. E isto acaba por trazer para o enfermeiro que faz emergência extra-hospitalar uma responsabilidade técnica que não tem ímpar noutras áreas de prestação de cuidados. Mas muito mais importante, muito mais fundamental do que as competências técnicas são as competências relacionais. Já falámos aqui da questão da gestão de conflitos, que muitas vezes nós vivemos em contexto de serviço de urgência. Imaginem trazer essa gestão de conflitos para a rua. É, de facto, muito mais difícil e exige do enfermeiro extra-hospitalar o desenvolvimento de competências de gestão emocional e de relação francamente importantes. Não apenas na gestão do conflito entre familiares ou entre bystanders e quem está a prestar cuidados, mas até na proteção do próprio doente, na proteção de dados. Nós hoje em dia facilmente estamos a reanimar alguém na rua e passado 5 minutos temos o nosso vídeo no YouTube, porque alguém está a filmar, está a fotografar e está a expor não só aquilo que nós fazemos, mas tão mais importante do que isto, a imagem de alguém que está exposto, o doente, sem haver qualquer tipo de rede ou de impedimento a que isto aconteça. Tem-se vindo a verificar no estrangeiro, em alguns países, campanhas de sensibilização da população para isto e de ensino para a saúde também nesta área. Apesar de tudo, em Portugal continuamos, enfim, francamente, até talvez também por sermos um país de grandes costumes e destes aspectos não serem ainda tão evidentes como são outros países, mas de facto é importante começar a acordar para esta temática, para este problema que envolve não só os enfermeiros que trabalham em contexto de urgência, mas sobretudo aqueles que trabalham em contexto extra-hospitalar. Ainda na área do domínio e desenvolvimento de técnicas e competências, na rua temos que adaptar tudo, temos que adaptar aquilo que fazemos, como fazemos, quando fazemos. Não é a mesma coisa estarmos a estabilizar dentro do contexto de sala de emergência para depois transportá-lo na mesma maca à sala de ataque ou ao bloco. Não, temos que muitas vezes que adaptar, que pensar, ser criativos, ser engenhosos. As cadeiradas, como nós simpaticamente chamamos e denominamos o transporte do doente em cadeira para transpor os 2, 3 ou 4 andares de prédios antigos sem elevador, obrigam muitas vezes a algum engenho e criatividade, mas sobretudo, e a imagem que vos trago ali abaixo, às vezes mesmo ter que tirá-los num quarto andar pela janela, isto num doente isto foi um doente que tive há meia dúzia de meses, que identificado a hipótese de ter uma ruptura do nariz da aórtica, hipotenso, e claramente não quereria sentar, até porque não tolerava a questão de sentar, e a decisão tomada foi ter algum quarto andar sem elevador. Mais tarde, em Santa Maria, confirma-se de facto o diagnóstico foi acertado. Às vezes, a aventura não é como tirar o doente, mas sim como encontrá-lo. Ou às vezes até como aceder, como conseguir o acesso a que se possa de facto estabilizar o doente que está em causa. E, terminando com aquilo que é o pânico de qualquer enfermeiro que faz emergência extra-hospitalar. Uma situação multivítimas. Temos que esquecer um bocadinho o nosso ADN de prestação de cuidados, de ajudar o outro e colocarmos numa posição muito mais de retaguarda, de triagem, de decisões, gestão de meios, gestão de recursos. Sobretudo, se essa situação de multivítimas for uma situação de multivítimas pediátrica. A verdade é que quem trabalha na rua fazem-se lados que são brutais. Trabalhar de equipa é um chavão na sala de emergência, é um chavão nos cuidados intensivos, é um chavão em qualquer serviço. Fala-se muito de equipa. E todos vocês trabalham com equipas, uns de quem gostam, outros de quem não gostam de trabalhar e que têm simplesmente que aturar durante 8 horas do turno. Reparem que é muito mais complicado quando temos apenas num binómio, seja em contexto de mero enfermeiro-médico, seja em contexto de ambulância CIV, enfermeiro e técnico de emergência.
somos, de facto, uma equipa que tem que se proteger muito uma à outra e ganhar uma cumplicidade que é fundamental na gestão, na boa e correta gestão do doente crítico. A comunicação é fundamental, a liderança é fundamental e este trabalho de equipa e cumplicidade é fundamental. E, de facto, nesta área, fazem-se amigos que ficam para a vida. Outra parte boa de fazer emergência pré-hospitalar, e ainda pegando na questão da vista do escritório, tem a ver com a hipótese que nos surge assim, várias vezes, trabalharmos em contextos que não seriam os mais expectáveis para quem trabalha só no hospital e, de facto, muitas vezes somos chamados a fazer proteção de eventos. Temos aqui alguns exemplos, como eventos de rally, concertos, etc. Mas muito mais importante do que isto, a verdade é que um enfermeiro de emergência extra-hospitalar não é um trabalho onde se coloca o dedo às 8 da manhã e se coloca o dedo às 4 da tarde e se esqueça que esse trabalho existe. Nós, mais do que um trabalho das 8 às 16 ou das 16 às 24, é uma pele que nós vestimos 24 horas por dia. Infelizmente as catástrofes vão ocorrendo, as situações multivítimas vão ocorrendo e somos nós que temos que dar resposta a elas, e muitas são as vezes que julgamos, vamos para casa descansados, ter com a família, ter com os filhos, fazer a nossa vida de rotina diária e temos que prolongar, temos que ir para uma situação inusitada, inesperada e que temos que, claramente que dar resposta. Esta a mais recente, infelizmente, mas não apenas quando somos solicitados pela nossa entidade patronal. No nosso dia-a-dia, nós acabamos por dar resposta e não despir esta pele que vestimos de 24 horas. Muitas vezes, aquilo que nós sentimos quando nos procuram para darmos formação em suporte básico de vida, em técnicas de trauma por parte de colegas, por parte de enfermeiros, é nós gostávamos de saber aquilo que eu posso fazer na rua para ajudar uma pessoa que tem um acidente. E que muitas vezes colegas, enfermeiros, médicos não sabem o que fazer. Ora, nós temos um problema, é que nós sabemos o que fazer, sabemos identificar-se, conhecemos a ponte de comunicação para com o CODU e, de facto, acabamos por ter que muitas vezes, e fazê-lo de bom grado, ter que trabalhar, entre aspas, no contexto das horas vagas. Falava da formação, a formação de pares é algo que é extraordinário e é muito enriquecedor na prática clínica. A necessidade de atualização no contexto de emergência extra-hospitalar é fundamental, não apenas enquanto formando, mas também como formador. E isto é, de facto, um desafio extraordinário e que a emergência extra-hospitalar me tem aberto ao longo destes anos. Também, obviamente, a participação em missões e exercícios internacionais. Acabamos por ser nós, muitas vezes, a ser, tidos em conta, convidados, chamados a intercorrer em missões internacionais. Tive a oportunidade de fazê-lo em Timor-Leste em 2007 e no exercício da NATO em 2008. Mas regressando ao nosso dia-a-dia, porque é do dia-a-dia que nós fazemos a nossa vida laboral, a nossa vida enquanto enfermeiros. O enfermeiro hospitalar não pode estar só preparado para estudar e para saber claramente cuidar do doente crítico adulto. Isso não acontece, porque, de facto, diariamente temos que ocorrer a situações de parto, a situações pediátricas, a situações geriátricas, a situações de trauma, a situações médicas, a situações que são tudo menos doente crítico, mas são igualmente importantes, são situações sociais. Lidamos com a morte, lidamos com a vida. E isto exige do enfermeiro extra-hospitalar um manancial de recursos que, se me permitirem, não tem ímpar em qualquer outra área da atividade de enfermagem. Isto é para nós, se calhar, aquilo que mais gosto nos dá, mas também maior responsabilidade nos dá e mais nos obriga a estarmos sempre presentes no momento de atualização clínica, técnica e científica. E claro que, apesar do ordenado ser o mesmo, o salário ao final do mês ser o mesmo, às vezes fazemos a diferença. E isto, como nós podemos dizer, às vezes vale bastante, muito mais do que dinheiro. E, de facto, na rua, nós conseguimos muitas vezes ver e fazer a diferença que fazemos na vida do outro. Isto é um caso de um doente identificado pela ambulância CIV com síndrome coronário agudo, que na presença da equipa fibrilha, é desfibrilhado, tem recuperação espontânea, é conduzido a um laboratório de hemodinâmica e o mais fabuloso disto tudo é que, de facto, quando depois esta pessoa nos convida para ir jantar à casa dela, e esta foto é publicada com as devidas
e da concordância, isto é o que de facto dá algum sabor à nossa vida do dia-a-dia. É claro que eu não vos podia vir falar aqui e não trazer alguns números, alguma evidência, porque às vezes aquilo que nós dizemos, às vezes fazemos a diferença, mas será assim tantas vezes, serão tão poucas vezes, é fundamental que de facto nós consigamos trazer para a prática clínica a investigação e a evidência da diferença que os enfermeiros fazem na rua. Com isto, em contexto de Ambulância Civil Lisboa, estamos a aplicar há já mais de um ano uma escala de identificação de criticidade do doente, a escala de NEWS, que incorpora 7 parâmetros: frequência respiratória, oximetria, oxigênio suplementar, temperatura, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e estado de consciência, em cuja avaliação vamos depois ter um score de criticidade do doente, que vai desde o red score, o doente mais crítico, até o low score. E a verdade é que nos doentes elegíveis para a avaliação da escala NEWS, nós temos que perto de 40% dos doentes para os quais somos acionados têm um red score, portanto são claramente doente crítico. Analisando exclusivamente estes doentes, portanto pensando agora num círculo exclusivamente vermelho, portanto os doentes que estavam em escala de red score, à escala da CIV, a intervenção do enfermeiro na rua faz isto. Portanto, conseguimos que mais de metade dos doentes entregá-lo em contexto hospitalar com uma franca melhoria da sua criticidade, sendo que uma boa fatia deles já no nível de low score. Portanto, de facto, fazemos a diferença muito mais vezes do que pensamos e, às vezes, muito mais vezes do que alguém quer fazer pensar. Isto tem que nos fazer pensar também no perfil de competências do enfermeiro extra-hospitalar e, obviamente, e não entrando por outras temáticas, nomeadamente não pondo tudo aquilo que já está escrito ao nível dos regulamentos, padrões de competências, etc., na área do doente crítico, a verdade é que cabe-me a mim também trazer um bocadinho aquilo que é a minha percepção de que o enfermeiro extra-hospitalar deve ser e deve ter. Claramente deve ter à cabeça uma capacidade de avaliação, sistematização na abordagem e definição de prioridades. Às vezes, muito mais importante do que a atuação e do saber o que fazer, é fundamental também saber quando não fazer. E nisto, esta capacidade de abordagem e de síntese na avaliação é fundamental. A capacidade na gestão de conflitos e situações de stress, que já vos falei, que é de facto inultrapassável no contexto de rua. Há uma necessidade profunda de domínio técnico-científico em todas as áreas da prestação de cuidados e que exige de nós uma atualização constante, sobretudo em áreas que nós não dominamos todos os dias. Não são todos os dias que nós vamos para situações de parto, para situações pediátricas. Portanto, são aquelas situações que menos vezes ou menos frequentemente nós apanhamos, que de facto temos que manter a proficiência no máximo, que mais temos que treinar, estudar, manter e atualizar. A comunicação é fundamental. Comunicação com o colega de equipa, comunicação com a central de emergência que não está a ver aquilo que nós estamos a ver e que temos de transmitir claramente a situação que nós temos. A transmissão de informação clínica depois no contexto hospitalar. Portanto, a comunicação é fundamental na boa gestão do doente crítico. Liderança e trabalho de equipa não podem, de facto, faltar e, sobretudo, e no final, é exigido do enfermeiro extra-hospitalar uma grande capacidade de adaptação e, sobretudo, de resiliência. Dando mote e, se calhar, complicando um bocadinho aqui a função de quem modera esta mesa, é importante nós depois pensarmos e discutirmos e partilharmos qual o melhor caminho para nós atingirmos este perfil de competências que nós entendemos que, de facto, é fundamental os enfermeiros do extra-hospitalar terem. Se é um caminho de hobby, de trabalho por disponibilidade, ou se é um full-time job. Isto é uma discussão que é altamente enriquecedora e que eu espero ter depois no final da mesa. Muito obrigado pela atenção dispensada.